Rádio Empreendedor apresenta o programa 40 Mais. Sextou com elas. Apresentação Carmen Leonel e Raquel Fonteles. Olá, gente, tudo bem? Mais uma sexta-feira aqui com vocês. 40 mais, sextou com elas. Hoje a gente está borbulhando de coisas boas. Temos uma convidada maravilhosa aqui, né, Carmen? Hoje a gente está com ar praiano, vocês não têm ideia, porque hoje o nosso programa está interestadual. Oh, e isso é só o começo, né, Carmen? Só o começo. Estamos só começando a romper essas barreiras aí com o nosso programa. Teremos mais novidades, né, Carmen? Total. Hoje nós estamos diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Praia, hein, gente? É isso aí. Eu, Raquel Fonteles e Carmen Leonel, trazendo o melhor conteúdo de empreendedorismo para vocês, mulheres empreendedoras 40 mais, que têm fome de conhecimento e de empreender. Hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa que vai falar sobre a hora e a vez das mulheres na economia empreendedoras no topo. Então, a nossa convidada, Cris Mendonça, que é jornalista, tem até uma colinha, porque é tanta coisa, ó. Jornalista, especialista em estratégia de marketing, mãe do Murilo, garotinho lindo, e da Suzy, uma cadelinha linda também, esposa do Rafael. Corredora nas horas vagas, amante de dança de salão, empreendedora, gente, há 16 anos, então ela tem muita propriedade de fala aí para trazer para vocês. Professora universitária e palestrante, idealizadora de projetos Destrava Empreendedora e Expedição 5 Estrelas. Além disso, esse foco todo que ela traz, a Expedição 5 Estrelas, por exemplo, é destinado ao público feminino. Claro que não poderia ser diferente, vai trazer aqui muito conteúdo. Acredito no poder da comunidade para mobilizar e fortalecer o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho. Que maravilha! Passo a palavra a você, Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu fiz um resumão aí, vocês fizeram mais bonito ainda, né? E realmente esse é um tema que é muito caro para mim. Eu gosto demais de falar sobre isso, gosto demais de falar para mulheres. Esses dois projetos que eu ajudei a idealizar, eu faço com outras duas mulheres maravilhosas, o Destrava Empreendedora e o Expedição 5 Estrelas, e justamente para a gente mobilizar e aumentar cada vez mais essa comunidade de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que empreendem juntas, porque muitas vezes nesses contatos, né, surgem novos negócios e algumas que conseguem se apoiar mutuamente em seus negócios. Então, eu sou de verdade uma entusiasta desse tema, né? E vocês quando falaram para mim, quando a Carmen me falou, nossa, a gente quer falar das empreendedoras no topo, eu falei, cara, a hora é agora, porque não sei se vocês viram, mas tem sempre dados a esse respeito, né? Mas em 2022, o censo já mostrava para a gente que 49,1% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres. E isso veio crescendo cada vez mais, né? Então, assim, isso não sou eu que estou dizendo, é o censo que está dizendo isso. Então, se você olhar isso em 2022 para 2025, que a gente já está aqui, a gente avançou 3 anos, esse número já passou dos 50%. Então, veja aí o protagonismo, a importância das mulheres no empreendedorismo, né? Muitas delas, óbvio, né, têm os seus empregos, CLTs e tudo mais, mas outras realmente estão se lançando e empreendendo. E um dos mitos que eu tento sempre quebrar, quando eu falo de empreendedorismo, é que empreender não é só abrir negócio. Você pode empreender sendo CLT, você pode empreender na sua função, basta que você tenha um olhar mais arrojado, uma visão um pouco maior, a gente não fique restrito só ao que a gente faz, a gente não fique acomodado na nossa zona de conforto ali, fazendo só o feijão com arroz ou o beabá, e que a gente tenha olhares diferenciados para os problemas que a gente tem no dia a dia. Quando a gente faz isso, são os problemas que fazem a gente querer inovar, a gente querer fazer algo diferente. É só você olhar as pessoas que começam a empreender.
Por que um ou outro acabou montando um negócio? Ou teve uma dificuldade familiar, ou de repente se viu na necessidade de empreender para complementar a renda. Então, é sempre algum incômodo que faz com que a gente queira partir para esse lado, né? Nossa, é muita coisa, hein, Raquel? Fala sério. Eu falei para você que eu ia trazer uma potência nesse programa hoje. Falei. Querida Cris, é muito importante ter a sua amizade e conviver com você. Sem querer, você sabe que você é minha mentora. Você já sabe disso. Que eu estou empreendendo, né? Você sabe que eu estou empreendendo juntamente com a Raquel. Somos colegas de profissão. Raquel também é professora. Eu, ex-professora, agora aposentada. Mas a gente nunca deixa de ensinar. E não é bem ensinar, é trocar experiências, né? É passar um pouco de conhecimento pela experiência que a gente tem de vida. Nesse sentido, Cris, como é que chegou para você o empreendedorismo e como você aproxima essas mulheres que precisam de um aconselhamento ou de uma dica de como crescer? Como é que surgiu a Cris, que é mentora e que traz essas mulheres à potência máxima? Eu acho que, assim, o empreender sempre teve um pouquinho na minha veia, embora fosse muito improvável. Eu sou filha de dois pai e mães, funcionários públicos. Então, você pensa, funcionários públicos de carreira, né? Sempre pensaram nisso, estimularam muito isso, tanto que meu irmão é funcionário público também, a minha irmã não quis também seguir um pouco essa área, não, mas também não empreendeu, né, eu que acabei indo mais, mas eu sempre tive um pouquinho de, eu acho que eu vou dizer, de uma inquietude, algo que me fazia querer pensar diferente em algumas situações. Então, eu digo que eu acho que o meu primeiro tracinho empreendedor veio ainda na escola, porque eu fazia curso de inglês fora. Na época não era tão comum os colegas fazerem o cursinho de inglês fora também, e contavam mais com o inglês da escola e tal, e a gente estudando fora acabava tendo um pouquinho mais de conhecimento do que os outros, né? Então eu comecei a dar aula de reforço para os meus colegas de sala na escola ainda, né? Quando eu era ensino médio, vamos dizer. Então eu comecei a dar aulas de reforço para eles entrarem um pouco mais e avançarem um pouco mais na disciplina da escola mesmo, né? E depois disso eu fui tendo várias outras iniciativas semelhantes a essa, que num primeiro momento eu nem achava que já fosse um viés empreendedor, assim, que eu já estivesse montando um negócio, mas fui tendo algumas iniciativas semelhantes, né? E começando a fazer algumas coisas assim. Quando eu estava na faculdade, quem é que dá emprego para aluno de primeiro período, né? Estou falando com outras professoras aí, ninguém dá emprego, né? Então, a gente chega lá e tem que sair correndo atrás de outras alternativas para ganhar um dinheirinho, né? Então, eu fazia monitoria na faculdade, fazia estágio, e o inglês me salvou novamente, né? Porque tinham alunos do curso de medicina veterinária que precisavam fazer vários trabalhos e todos os artigos científicos que eles usavam na época eram em inglês e nenhum deles dominava o idioma. Então, eu comecei a fazer o quê? Tradução de artigo científico de medicina veterinária para os alunos. Rapidamente me tornei fornecedora oficial de todo o curso e fiz uma graninha bem boa aí nessa época. E aí, junto com isso, eu tive ali algumas outras oportunidades de empreender, né? Mas o montar a empresa mesmo veio a partir, gente, vocês estão ouvindo aí, a vida de mãe empreendedora é assim, tá? Tem criança gritando no fundo, tem cachorro que fica do lado, mas é assim que a gente vive a vida. Tá valendo, então, aqui também tem tudo isso, e a gente é mulher, e a gente sabe, entende, que é bom, né? As nossas ouvintes entenderem que é de verdade, e que apesar de real, tudo, né? Isso, a gente segue, não é isso? É isso aí. Então, minha primeira atividade real de empreendedora foi bem jovem. Eu tinha 25 anos. 25 anos, eu estava trabalhando CLT, eu só tive 2 empregos CLT na minha vida, e eu estava um pouco frustrada, insatisfeita onde eu estava numa empresa onde eu já não tinha mais para onde ir, não tinha como crescer mais, e
frustrada de ficar fazendo sempre as mesmas coisas e meio sem pensar para onde que eu ia, né? E aí, na época, eu estava fazendo um MBA, e aí um dos palestrantes que esteve lá, eu era daquelas que sentava na frente, que interagia, que perguntava, e intuitivamente eu já estava fazendo o meu networking ao agir dessa forma, né? É algo que os universitários, às vezes, não aproveitam tanto essas oportunidades. Não é você ser puxa-saco de professor, não, hein, gente? É uma coisa completamente diferente. É você saber se relacionar com quem está ali na sua frente. E tinha um palestrante que foi falar para mim, foi fazer uma palestra de marketing, e eu gostei muito, interagi com ele, e ele tinha uma empresa de consultoria de marketing. Ao final da palestra, ele me chamou, conversou comigo, falou, olha, gostei de você, das perguntas que você fez, foram muito pertinentes, tá, vamos tomar um café comigo? Eu falei, vamos lá. Sentei com ele e ele me chamou para desenvolver alguns projetos de consultoria em parceria com ele. E eu comecei a pegar junto com o meu CLT. Muita gente que começa a empreender, né, começa no paralelo, né? Você vai trabalhando o seu negócio e você vai, ao mesmo tempo, mantendo o seu emprego, porque ninguém pode ficar sem ganhar dinheiro, que o boleto continua chegando, né? O boleto é obrigatório. Na vida adulta, boleto é obrigatório, então não tem jeito. E aí, com isso, eu comecei a pegar os projetos com ele, e num dia ele pegou e falou para mim, eu conversando com ele sobre a minha insatisfação em relação ao trabalho, que não estava fluindo, que eu não estava feliz lá. Ele falou, mas por que você não monta, então, a sua empresa e não sai de lá de uma vez? Eu olhei para a cara dele e falei, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, mas você já tem clientes. E eu tinha, realmente, né, dentro dos projetos que eu estava desenvolvendo com ele, ele virou para mim, o que te impede? É verdade, nada me impede. Eu vou fazer, e eu vou arriscar. Na época eu ainda era solteira, ainda morava com os meus pais e tal, então assim, era menos arriscado, digamos assim, fazer aquele movimento, e eu me lancei. Saí do emprego que eu estava, fui desenvolver e focar na empresa, e dessa decisão em diante, com menos de um ano que eu tinha tomado essa decisão, eu já estava com uma equipe de 5 pessoas, já tinha aumentado, já estava com um portfólio de 20 clientes, e estava trabalhando muito bem. Mas precisou de um empurrãozinho. Que legal. Essa sua fala, eu queria contextualizar em cima de 2 falas suas, e eu vou fechar com uma palavra que uma professora me falou uma vez, tá? Essa questão do network, da importância, uma vez eu ouvi na minha graduação, minha pós-graduação de MBA em Marketing e Vendas, uma professora virou para mim e falou assim, gente, as pessoas que vocês vão se relacionar ao longo da vida, vocês vão conhecer através dos estudos ou do trabalho. E aí, ela não lembra disso, a dona Carmen Leonel, ela não lembra disso, mas ela falou isso na sala, e eu guardei muito bem, que até hoje eu sempre falo isso para os meus alunos, porque a gente tem muita questão nas universidades das famosas panelinhas, né, dos grupinhos, que os grupinhos não se falam. Até um dia tinha uma aluna no curso de jornalismo, era publicidade e propaganda, tinham turmas instaladas, jornalismo e PP, e aí tinha uma aluna que era escritora, e aí ela estava procurando um profissional para fazer a capa do livro dela. E aí tinham várias oportunidades lá de alunos de PP que tinham todo o ferramental, toda a expertise, todo o know-how de designer, profissionais de designer que poderia ajudá-la. E aí eu tive que fazer essa ponte ali para desmembrar as panelinhas para eles se aproximarem. Por que eu fui lá atrás e trouxe esse exemplo aqui que vai de encontro à questão da importância do se relacionar, como você bem colocou, porque a gente precisa sair dessa bolha se a gente quer ter sucesso no empreendedorismo. E uma coisa que você falou que eu me identifiquei muito, eu também passei por isso no CLT, quando eu era CLT, eu me sentia insatisfeita. Parece que chega um momento que você não tem mais para onde ir, parece que aquela esponjinha que você suga, tudo que você tem que sugar, você fica ensumpada, mas não tem mais para onde ir, não tem mais o que sugar. E aí o que acontece? Coincidentemente, essa semana eu fiz um post sobre isso, a questão do intraempreendedor. Eu falei exatamente sobre isso, não foi, Carmen? Eu falei, você sabia que você também pode ser um empreendedor, mesmo estando trabalhando numa empresa? E foram exatamente esses os pontos que eu falei. E aí, essa fala que você trouxe é importantíssima, porque exatamente com o seu relato, muitas mulheres empreendedoras têm medo, mas elas já são empreendedoras. E elas continuam passando por situações no mundo corporativo, porque elas têm medo de usar o que elas têm, os dons, as habilidades que elas têm para dar esse start.
Não, acredito eu, não sei, acredito que sim, que você já deva ter se deparado com alguma crise no seu caminho. E Com você certeza. pegou todo o know-how e passou. Com certeza. Até porque nas mentorias que eu dou, as histórias, elas se repetem muito, 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 muito. E eu vou te dizer uma coisa, que é algo que eu repito para todas as minhas mentoradas. A sua maior crítica é você mesmo. E o empreendedor, ele luta contra ele mesmo todos os dias. A gente é o nosso maior ativo e é a nossa também maior fragilidade, porque é só a gente que faz a gente desistir. Não é o que o outro fala, porque o outro vai criticar se você fizer e se você não fizer. Né? Minha mãe teve uma vez que mandou essa, quando eu estava, isso já lá atrás, e eu não esqueci mais, que eu estava falando meio desanimada, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ela, minha filha, casar é difícil, separar é difícil. Trabalhar é difícil, não trabalhar é difícil. Escolha o seu difícil. Então, a vida do empreendedor é difícil todo dia. Não adianta a gente achar que é um mar de rosas. Eu vou ter o meu próprio negócio e aí eu vou trabalhar muito menos. É o contrário. Quem tem o próprio negócio trabalha muito mais, mas trabalha para si próprio e trabalha fazendo aquilo que gosta de verdade, aquilo que tem vocação para fazer. Então, a gente trabalha com muito mais vigor, com muito mais satisfação, com muito mais vontade. E, na maior parte das vezes, o que trava essas mulheres que têm vontade de empreender alguma coisa é o medo de errar. É o medo de errar, é o medo de não dar certo, é não acreditar que ela consegue, né? E aí não é mimimi, não é papo de autoajuda. Às vezes a gente tem que se desenvolver um pouco mais mesmo antes de dar determinados passos. Mas na maior parte das vezes, a gente é muito crítico com a gente mesmo. E a gente acaba se privando de ocupar alguns lugares, de aproveitar algumas oportunidades, porque a gente não acredita. Então, às vezes, esse empurrãozinho, como foi com o meu mentor, que falou isso para mim na época, às vezes é o que falta para dar só aquele pezinho na bunda que faz, de fato, a gente ir para frente, né? E que, às vezes, falta para muitas mulheres. Por isso que eu falo do poder dessa comunidade. Cris, perfeita a sua colocação. E eu queria trazer aqui um exemplo. Nós vivemos numa sociedade machista, e aqui não tem nenhuma conotação feminista, vamos levantar bandeira. Mas porque não sutiã, não tem essa. É uma cultura, né? É um modus vivendi, é uma cultura operante que nos relega a determinado plano. Eu acho que dos últimos 20 anos para cá, nós demos um início aí a trazer à tona mulheres que pensam, mulheres que transformam, mulheres que fazem acontecer. Eu e a Raquel temos uma experiência no mundo da moda, por exemplo. Eu coordenei curso de moda, a Raquel foi aluna do curso de moda, ela trabalhou com moda por muitos anos na vida dela. E é um mercado que, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, você não vê as costureiras, as modelistas. Você vê o estilista. Eu tive a oportunidade de conhecer um estilista que hoje ele é curador do curso de moda do Senac, né, que é o Alexandre Herkovich. E todo o nome dele, Cris, ele criou em cima das alunas de design que desenhavam os croquis para ele, e ele dava o toque, o colorido, e assinava, e assim foi. E ele declarou isso, sabe? Então, eu acho que a gente faz aqui um movimento de transpor essa cortina. E eu trago aqui também uma discussão que é a luta racial, da qual eu nunca fiz parte. Eu sou de uma geração que não é que não se abalava, mas não se deixava mostrar. Então eu tinha consciência de que meu salário era menor. Eu tinha consciência que eu não ia atingir um cargo X. E não é, a gente não pode
ter essa consciência. A gente empreende, sim, quando a gente está em CLT, e isso incomoda. Tanto por ser mulher, como ser negra, como ter cultura, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas você estudou na ESPM? Yes. Por que não? Nossa, mas você fala 2 idiomas? Sim. Ah, mas como é que você pagou? Você tinha bolsa, né? Não. Então, eu hoje estou aqui nesse papel de encorajar mulheres e trazer mulheres potentes como você. E a gente participa de um grupo, de uma comunidade muito legal, que produz muito conhecimento, mas eu acho que a gente tem pouco espaço de colocar nossa potência. A gente conheceu a Carla, né, em setembro, que é da Amazon e está na Europa. E, ela é nova de idade e ela é super ligeira. Ela é uma empreendedora dentro da Amazon. Olha que loucura isso. Inclusive, traga ela para cá. Aí você já vai ter barreiras internacionais, porque ela tem muito para falar aqui, muito, ela é maravilhosa. Muito. E assim, por que eu estou trazendo essa fala? Porque não é só uma questão de empreender, não é só uma questão de fazer networking, não é só uma questão de marketing, de ter redes sociais. É uma questão de entender a sociedade na qual a mulher está inserida. Porque a sociedade no Espírito Santo, em Vila Velha, tem um comportamento X, que não é o mesmo comportamento em São Paulo, capital, que não é o mesmo comportamento em Fortaleza, né, Raquel? Que é uma capital do Nordeste, mas que, sendo uma capital do Nordeste, ainda funciona como uma cidade menor. Então, o nosso programa ele quer atingir muitas mulheres para que todas nós possamos levantar essa voz e esse poder, né, de transformação, de crescimento. Queria que você me ajudasse nessa reflexão. É difícil, assim, mas de fato, uma das coisas que eu vejo e sempre, de fato, a gente vive numa sociedade que ela é machista, né? E isso é cultural, isso é do Brasil, não só do Brasil, a gente vê isso muito forte em outros lugares. Portugal também é um país muito machista, Estados Unidos também tem um machismo muito arraigado em vários estados. Então, assim, o Texas, por exemplo, né? Se você for lá, às vezes, dependendo da forma como você fala, você nem sequer é considerada. Uma amiga que mudou para Portugal já tem alguns anos, ela falou, olha, meus vizinhos, quando eu preciso resolver algum problema no prédio, porque eu acabei de mudar, então não falam comigo, falam que quando o meu marido chegar, eles vão resolver. Então, assim, é como se ela não existisse, né? Mas, assim, eu acho que, independente disso, a gente já caminhou e já evoluiu bastante. Eu acho que mais do que isso, tirando essa parte cultural, que para resolver uma questão cultural leva-se muitos e muitos e muitos anos de conscientização. Eu, como mãe de menino, vocês ouviram gritando ainda há pouco, né? Encaro o meu papel para formar um homem melhor, para quando ele crescer, ele ter uma outra visão e tratar as pessoas de uma outra forma, a partir do que ele vê da mãe dele e da educação que ele tem em casa. Mas mais do que isso, e aí, independente, eu acho que certas coisas não mudam se for aqui no Espírito Santo, se for em Fortaleza, se for em qualquer outra cidade. Eu acho que, antes de mais nada, a nossa postura que tem que mudar para muita coisa, entendeu? É a gente saber se colocar sim, é a gente saber se impor sim. Veja bem, eu comecei muito cedo, eu tinha meus 26 anos, 25 anos, montando uma empresa, atuando num mercado majoritariamente masculino, que já era de consultoria, num nicho mais masculino ainda, porque eu atuo muito fortemente no setor de saúde. As empresas, os clientes com quem eu lidava, muitos deles tinham idade para ser meus pais, então era quase que um tipo, o que essa menina está achando que ela vai me ensinar? Mas aí foram algumas coisas que você vai aprendendo, eu fui fazendo intuitivamente, e depois eu fui ver no que eu estava fazendo certo, né? A forma de me vestir era diferente, o jeito que eu me vestia, eu trazia um pouco mais de seriedade, eu trazia um pouco mais de credibilidade. Meu marido, na época, era meu namorado, ainda falava, nossa, você se veste igual uma velha. Não é que eu me visto igual uma velha, quando eu vou para o trabalho, é esse tipo de roupa que eu tenho que usar, porque isso impacta na percepção de imagem que o outro que está ali do outro lado está tendo de mim.
e a forma de me colocar. Eu me preparei muito, eu estudei muito, então toda vez que eu abria a boca para fazer frente com qualquer cliente falava, eu falava com propriedade, eu falava com embasamento, eu não me deixava intimidar se alguém levantasse a voz ou falasse de forma diferente. Então eu sabia me impor dentro daquele cenário ali. E muitas vezes, por situações quaisquer que sejam, tem muita mulher que ela não consegue fazer esse movimento e fazer essa imposição, que na maior parte das vezes, quando a gente consegue fazer isso, o respeito muda, a forma de tratar muda, as pessoas começam a ouvir o que a gente tem a dizer, antes de analisar simplesmente o que a gente é, né? Mais do que ser, a gente tem que parecer ser, é as duas coisas. Na hora que a gente fala, o que a gente fala tem que reforçar o posicionamento e a autoridade que a gente tem. E isso passa primeiro por nós mesmos. Então, eu acho que essa mudança de comportamento, de você buscar o autoconhecimento, de você realmente reconhecer as suas forças e você saber se posicionar e se impor aonde você está, já muda muita coisa do cenário onde a gente, dos lugares onde a gente vai estar, do que a gente vai tolerar e o que a gente não vai tolerar nesse tipo de relação. Gente, eu sinto em dizer a vocês duas, sempre sou eu que tenho que dar a péssima notícia, e eu já estou aqui pedindo para ter Cris Mendonça parte 2 em algum dia desse semestre, quando quiser. Porque falta muita coisa, mas já vamos aí com a Raquel encaminhando para o final. Eu fiquei muito feliz em te ouvir, em trocar mais essa experiência com você, ter você presente nesses curtos 25 minutinhos. Não é, Raquel? A gente... rápido, né? Não, a gente nem sentiu, passou muito rápido e foi ótimo, assim, nem sentiu mesmo, é tanto que, assim, você foi falando, tinham tantas coisas aqui que eu queria contextualizar em cima, só que eu falei, não vai dar tempo, eu vou deixar ela fechar o raciocínio, mas só para fechar em cima do seu raciocínio, que eu gostei muito que você trouxe hoje para a gente, que está muito interligado, né, essa questão da a vez das mulheres na economia, empreendedoras no topo, que foi o tema hoje. Então, como que eu vou fazer para chegar ao topo? Ao meu ver, simplesmente confiar em você, ouvir a sua intuição, eu acredito muito em intuição, né? Não falando de autoajuda também, Cris, mas tem uma fala que eu, toda vez que eu entro nessa pauta, eu entro nela, eu falo disso. Tem uma história que eu li em um livro, que é uma parábola que diz da história dos 3 sapinhos, né? Que eles foram apostar uma corrida, e aí diz que a estrada era muito difícil, que não era para ir. Aí um falou, não vou, porque se eu for, eu vou morrer. Aí foram desistindo, aí teve um que foi, aí ele foi, conseguiu, enfim, ele venceu, e aí todo mundo impressionado foi lá e falou, nossa, vamos lá para conhecer ele. Quando chegou lá, todo mundo falava com ele, e no fim ele não respondia, porque simplesmente ele era surdo. Então, o que a gente entende, né, trazendo para o nosso dia a dia esse universo empreendedor, que é muito o que você trouxe aqui hoje. É você acreditar na força que você tem enquanto mulher, é você saber se posicionar. Eu acho que é importante, sim, a gente ter um segundo momento com você, porque você trouxe pontos muito, muito importantes, como, por exemplo, a questão dos códigos da imagem, que tudo isso está interligado na questão da apresentação, da questão de você, muitas vezes, as pessoas descredibilizar você, primeiro pelo fato de você já ser mulher, pelo fato da questão da idade, dependendo do universo que você estiver majoritariamente masculino, isso reforça ainda mais a importância. Então, assim, tem muita coisa para a gente, né, ainda tratar, mas eu queria agradecer, estou realmente muito grata, eu acho que foi maravilhoso, né, Carmen? Muito, muito legal. Assim, estonteante. Eu tenho sempre essas minhas palavras no final, né, Raquel? Estonteante. Hoje foi isso. Eu queria terminar com uma dica da Cris e que ela deixe os contatos dela não só para o pessoal os nossas ouvintes paulistanas, mas agora para as ouvintes capixabas, né? Para que elas possam segui-la nas redes e aprender um pouquinho com ela também. A palavra é sua, Cris. Obrigada, viu? Imagina, eu agradeço demais vocês o convite, foi um prazerzão estar aqui com vocês. É um tema, como eu falei, né, que eu gosto muito de falar, e eu fico muito à vontade, confortável falando nisso, porque eu vivo isso há muito tempo, então é algo que para mim muito gratificante dividir
toda essa vivência e inspirar quem é que possa se identificar com um pouco dessa trajetória, né? Se eu pudesse resumir um pouquinho, né, se é a dica, tem uma coisa que minha mãe sempre falava também, e para quem tem fé vale, mas trazendo para cá, Deus vai dar o barco, mas você tem que remar. Então, não adianta só você querer ter a vontade de empreender, e você só acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Esse é, sim, o primeiro passo, mas você tem que se preparar, porque é isso que vai fazer a diferença entre você ser bem-sucedido e você não conseguir atingir o seu objetivo. Então, é estudar mesmo, é você se preparar, é você entender o mercado onde você quer atuar, fazer as conexões certas. Networking é muito importante, é muito necessário para abrir as portas certas e os canais certos. E a gente sempre está preparado, para se preparar, a gente precisa estar atualizado de tudo, e a gente não para de estudar nunca mais. E fazer as alianças corretas. Essa comunidade de empreendedoras que eu tento mobilizar é para isso, é para uma ajudar a outra, né? Tem dia que a gente está melhor e tem dia que a gente está pior. Quando a gente tem com quem contar, fica tudo um pouco mais fácil. Então, é isso. Além de acreditar em você mesmo, para você dar o primeiro passo, é você continuar se preparando e se fortalecendo para cada dia você dar passos mais firmes e mais longos para você chegar exatamente aonde você quer. E se quiser continuar essa conversa e me acompanhar aí em todos os canais que tenho, me acompanha de preferência no Instagram, que é onde eu costumo colocar mais conteúdo sobre isso, @Cris, com CH, do marketing, Cris do MKT. Tem muita dica interessante lá para quem quer empreender e entender um pouquinho mais de comunicação e marketing. Legal, muito bom, Carmen. Mais um programa maravilhoso, fechando aí com chave de ouro. Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Muito obrigada, Carmen. Com certeza teremos um Momento Cris parte 2, né? Com prazer. Gostamos disso. Para você, querido ouvinte, só reforçando aqui, entre em contato lá com a gente. Estamos aí no universo digital aí para interagir com vocês também. Temos lá o nosso canal. 40 mais Sextou com Elas, 40 MAIS Sextou com Elas, Instagram também 40 mais Sextou com Elas. Para você que quer participar aqui, que quer pegar alguma dica, que quer informação sobre alguma convidada nossa aqui, que a gente traz sempre profissionais maravilhosas no mercado. Então, a gente está aqui super abertas, né, Carmen, a comunicação, assim como a Cris hoje. E, obviamente, toda sexta-feira, no melhor horário do dia, que a gente pode falar sextou, né? Então, no www.radioempreendedora.com.br, todas sextas-feiras, às 17 horas, 40 mais. Sextou com Elas. Até a próxima, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Empreendedora o programa 40 mais. Sextou com Elas. Apresentação Carmen Leonel e Raquel Fonteles. As mulheres resolveram ir em busca de sonhos próprios e não depender de ninguém para isso. Todas as sextas-feiras, 17 horas, e reapresentação durante a programação. Siga nossas redes sociais. Atenção, amantes da cerveja artesanal. Apresentamos a fábrica de chopp artesanal X-Craft Beer, onde a tradição e a qualidade se encontram. Descubra o verdadeiro sabor da cerveja artesanal. Quer uma festa inesquecível? X-Craft Beer é a solução. Eventos personalizados, com o melhor chopp artesanal do Brasil. E não acabou. A nossa cerveja Leiger foi premiada como a melhor do Brasil pelo CNA Senar 2024. A excelência em cada gole. X-Craft Beer, seu destino para o melhor chopp artesanal. Peça barril de 30 ou 50 litros pelo telefone 11 98 096 41 70. Repetindo, 11 98 096 41 70. Entrega na região sul de São Paulo. Siga @XCraftBeer nas redes sociais. Conheça o Maracujá Interlagos, Gastrobar e Eventos, uma experiência além dos sentidos. Gastrobar, de quarta a domingo, o melhor da gastronomia te espera.
Café da manhã afetivo, todo domingo. Comece seu dia com um café cheio de amor e sabor. Stand-up comedy, mensalmente. Dê boas risadas com nosso show de comédia. Faça seu evento no Maracujá Interlagos. Celebre momentos especiais em um ambiente único. Rua Padre José Garzotti 425, São Paulo, Interlagos. Repetindo. Rua Padre José Garzotti 425, São Paulo, Interlagos. Aproveite para seguir nas redes sociais. É só digitar @Maracujá Interlagos e venha fazer parte dessa experiência incrível no Maracujá Interlagos.